Eu gravei um comentário ontem sobre a questão estranha para alguns, mas óbvia para todos os demais, da conversão da Band, da TV Band, em ferrenho adversário do governo Bolsonaro, a partir da declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro dizendo que o vírus é chinês. Algumas pessoas estranharam, nada a estranhar. A China é quem hoje sustenta a Band. Essa é a verdade. Pode ainda não ter feito a transferência do controle acionário por questões de legislação, mas para mim fica muito claro que aquele acordo celebrado em novembro do ano passado implica em muito mais do que compartilhamento de conteúdo. Implica em alinhamento político-ideológico e uma total submissão da Band aos ditames do governo chinês. Isso é um perigo. Mas ainda haveria outra surpresa a nos esperar. E essa surpresa partiu de quem a gente já não deve mais se surpreender em termos de ordinarice. Foi publicado pela Folha de São Paulo algumas partes da carta que o Lula, olha só, não é capaz de escrever uma carta. Acho que foi escrita pelos assessores dele. Uma carta para o Xing Ling, que comanda o PCC. No caso, não é o primeiro comando da capital que é aliado do PT, mas o outro PCC, o Partido Comunista Chinês, também aliado do PT. É uma carta de uma venalidade, é uma carta tão enojante que é difícil acreditar que alguém que já foi presidente da República, mas que é um presidiário, que é um condenado por toda a sorte de crimes, escrevesse uma carta de tanta subserviência, de tanta submissão, de tanta bajulação a um regime ditatorial, um regime de assassinos, um regime que tem o trabalho escravo no seu cotidiano, um regime que submete o país a toda sorte de censura, que impõe aos seus moradores uma poluição assustadora. E aí vem o Lula e manda uma carta para esse Xing Ling bajulando e criticando o governo Bolsonaro. Essas questões do Lula, dessa falta de caráter do Lula, essa falta de dignidade do Lula, essa falta de vergonha na cara, é uma coisa que me estarrece. Porque você observa que o Lula só consegue elogiar assassinos, vagabundos, ladrões e sem vergonhas. Você não vê o Lula elogiando ninguém honesto. Ele elogia ele mesmo, lógico, né? Elogia agora o Xing Ling, elogia o Chaves, elogia Fidel. Deve elogiar aqueles senhorzinhos lá da Coreia do Norte. É impressionante como o ser humano chega a esse nível de sabugice. Como alguém consegue chegar a tal nível de escrotidão humana. Bajular um assassino de cristãos. Claro que o Lula não é cristão. Eu já disse aqui, ele é a negação de todos os 10 mandamentos. Mas ainda assim, algumas igrejas abrem as portas para esse asno entrar, para os seus representantes entrarem e fazerem proselitismo. Mas a China é um país que assassina cristãos, que submete muçulmanos a trabalho escravo, que os confina em campos. Ora, e aí vem o Lula, esta figura enojante, essa cara de rato, esse ser humano que é a própria dimensão da decadência, da decrepitude, vem dizer que o Bolsonaro está equivocado. Equivocado, Lula. Esteve o povo brasileiro que te deu um mandato para o qual tu não tem autoridade moral nem para o seu passado, nem para o seu presente, nem para o seu futuro. Porque se nós tivéssemos justiça no Brasil, Lula, tu estava na cadeia. Porque lugar de vagabundo igual o Lula é a cadeia. E fica esta figura que parece uma figura que vai esparramando aleivosias, estupidez e idiotices na medida em que caminha. A carta que o Lula mandou para o presidente da China, lá para o Xing Ling, é mais uma comprovação de que ele não passa de um réptil.
Ele é um ser que rasteja na lama e sente prazer em bajular assassinos, em bajular ditadores. Observe que os grandes negócios que o governo Lula fez e que deram imenso prejuízo ao Brasil foram com ditaduras. Cuba, Bolívia, Venezuela, alguns países da África. Mas é importante também para nós que episódios assim aconteçam, para que a gente nunca esqueça do que nós conseguimos pelo voto, na maior revolução política da história da humanidade, o que nós conseguimos pelo voto fazer, que foi eleger um presidente que pelo menos pode ter todos os defeitos do mundo, pelo menos Lula. Nós não temos hoje mais um governo de ladrões, de corruptos, de safados, de vagabundos e de estúpidos iguais a tu. Esses episódios todos enojam a gente, mas também são momentos para a gente conhecer cada vez mais o quão repugnante é a postura da esquerda brasileira.